comida, os sabores, o paladar e tudo o que envolve o universo da cozinha são as paixões dessa chefe pernambucana. Em 2015, ela foi eleita uma das melhores chefes do estado de Pernambuco por uma revista especializada em gastronomia. Além disso, Luciana é professora de cursos superiores da área gastronômica. E para saber mais sobre o amor pela gastronomia e assuntos como comida rápida, o Entre um Café e uma Prosa de hoje recebe Luciana Suntanum. Seja bem-vinda à TV Caatinga. Obrigada, o prazer é meu. Primeiro eu queria te perguntar, no seu site você declara que acabou se interessando por comida rápida porque se deparou com alguns pratos complicados ao longo da vida. Como foram essas situações e por que você acredita que a gastronomia tem que ter praticidade? Bom, no meu site eu falo muito com as pessoas que gostam de cozinhar em casa. No meu site é o meu momento não profissional, é o meu momento de me divertir na cozinha, o meu momento da cozinha doméstica mesmo. Claro que eu sou profissional e eu tenho um olhar mais técnico, mas ali é um momento de diversão. Então tem que ser fácil, tem que ser rápido, tem que divertir. Então por isso é que eu falo muito em cozinha rápida, em cozinha prática, para casa, para cozinhar em casa. E no seu site também você faz uma certa crítica ao termo gourmet, né, que está relacionado à arte culinária, de comidas e bebidas. Esse modo de cozinhar, na sua opinião, é totalmente ruim? Tem um lado bom? Como é? Então, a gente está... hoje estão falando muito do tal raio gourmetizador, né? Todo mundo está fazendo tudo gourmet. E eu acho que a gente está esquecendo um pouco algumas coisas que eram fundamentais, que é a cozinha mais, como é que eu posso dizer, confortável, né? Que não precisa de tantos artifícios, que a gente pode fazer com cara mais caseira. Então está todo mundo querendo gourmetizar as coisas. E por que não simplificar, né? Porque tudo tem que ter tanta... Por que o alimento não pode ser ele mesmo, né? Tem que ter tanta firula em volta dele. Então a crítica é mais nesse sentido mesmo. E como surgiu a ideia também de criar receitas vegetarianas rápidas? Porque quem tem um marido vegetariano em casa sabe do que eu estou falando, né? Meu marido é vegetariano e ele não come nenhum tipo de carne animal, nem mesmo derivados, só leite e queijo, ovo, esse tipo de coisa, mas carne mesmo, presunto, camarão, nada disso ele come. E aí, como lá em casa sou eu que cozinho, eu acabei tendo uma sacada a mais de fazer algumas coisas vegetarianas. E eu mesma, em casa, não sinto tanta falta de carne. Eu acabo fazendo para mim e para ele muita coisa vegetariana. Não que isso esteja no meu trabalho, fora de casa, né? Mas em casa é bem isso. Você também já declarou que gosta de comer e de ver pessoas comendo. Como é que você se sente quando tem seu prato elogiado, ainda que seja por um leigo, por exemplo? Bom, eu acho que esse aí é o desafio máximo do chefe, né? É quando a gente vê que a pessoa ficou feliz com aquilo. Porque o que a gente vende, na verdade, muito mais do que a comida por ela mesma, é o prazer de comer. Então, quando você tem um elogio, não que a gente trabalhe todo dia para ter elogio, a gente trabalha porque a gente precisa fazer funcionar o restaurante, mas assim, o elogio é como se fosse a certeza de que você está fazendo alguma coisa certa. E isso realmente digamos, quando a gente fecha com chave de ouro, é a cereja sobre o bolo. E você também é professora universitária, né, de gastronomia. Como os jovens contribuem, né, para esse meio? E o que é que a gente pode esperar do futuro da gastronomia brasileira? Então, a gente tem visto um crescimento enorme dos cursos de gastronomia, aqui no Nordeste principalmente, em Recife hoje tem muitas instituições que têm o curso superior de gastronomia, eu ensino numa delas e também dou aula em pós-graduação de gastronomia, então já estamos no nível de pós-graduação já em gastronomia. O interesse é crescente, o jovem está se interessando. Eu acho que o mercado ainda está procurando entender que cursos são esses, porque os cursos superiores de gastronomia eles não são cursos de cozinheiro e existe uma confusão muito grande nesse aspecto, né? O mercado acha que o aluno do curso superior de gastronomia ele tem que saber cozinhar. O que a gente ensina na faculdade não é necessariamente a cozinhar. A gente ensina também a parte de cozinha, mas tem uma parte de gestão que é muito importante.
forte, né, do olhar mais global, da gestão, da venda, de como fazer se sustentar esse mercado. Então, eu acho que essa é muito a função das faculdades de gastronomia. Um viés administrativo. Um viés administrativo, um olhar um pouco mais global mesmo, e não só do fazer a comida, né? Existe esse aspecto na faculdade também, mas não é só isso. Então, o interesse é crescente, mas eu acho que ainda a gente está quebrando esse paradigma do jovem que entra na faculdade para querer ser cozinheiro. Tem muitos que hoje querem empreender, então a gente estimula muito essa questão do empreendedorismo em gastronomia. E você se formou num instituto gastronômico na França. Isso. Como foi essa experiência e por que você decidiu se formar lá? Na época que eu fui para a França, eu procurei alguns cursos no Brasil. Aqui no Brasil, essa profissão ainda estava sendo despertada, né? A gente tem uma cultura de cursos superiores aqui. Então, antigamente a gente não tinha curso superior de gastronomia, a gente tinha cursos técnicos. E eu fazia arquitetura. Eu deixei a arquitetura no último ano e procurei cursos e tal, e achei esse na França, achei que era o mais adequado e fui embora para lá para fazer esse curso em Lyon. Mas valeu muito a pena. Eu acho que foi um avanço. Eu passei 3 anos na França e eu sinto que naquele momento foi como se eu tivesse estudado aqui 10 anos em gastronomia, porque a França já estava muito madura, a França já é muito madura nessa área de gastronomia, enquanto a gente estava começando a pensar nesse assunto, né, em termos técnicos. Quais são as semelhanças e diferenças que você percebe, não só nos ingredientes, mas também no modo de cozinhar da gastronomia francesa e da gastronomia brasileira? Eu acho que existe uma questão cultural, né, principalmente, que é a primeira coisa. Na França, a cozinha, o ato de cozinhar, ele faz muito parte da cultura francesa. Então, numa casa, não são as mulheres que cozinham, mas todas as pessoas em geral numa casa cozinham, os homens cozinham. Então, eles têm muito essa cultura na família, né, do cozinhar, do comer bem e, sobretudo, a questão técnica. Os franceses foram muito, digamos, muito espertos, muito inteligentes com um aspecto que é o desenvolvimento técnico da cozinha. Então, eles deram nomes às coisas, né, aos termos técnicos. Então, hoje, um aluno aqui no Brasil utiliza na cozinha termos técnicos franceses. Talvez a gente venha, no futuro próximo, desenvolver nossos próprios termos, mas a França se desenvolveu nesse aspecto. Então, a gente usa termos de cortes, de técnicas mesmo de cocção, todos eles são franceses. Então, eu acho que a França prezou muito pelas técnicas francesas, pelo embasamento técnico, e por isso ela se desenvolveu melhor profissionalmente do que a gente. A gente está começando agora, mas eu acho que nós somos um país muito promissor nesse aspecto, né, do desenvolvimento da gastronomia. Eu acho que a gente começou a mostrar nossa cara lá fora, né, a valorizar os produtos brasileiros, que é outra coisa que a França faz há muito tempo, e a gente agora entendeu que o Brasil tem muita coisa boa, temos técnicas nossas e que a gente nunca lidou com elas como técnicas de verdade, né? Que são os livros de receitas, que são as coisas que a gente aprendeu com nossos avós e que agora estamos começando a falar disso, do jeito que minha avó fazia. Então isso é uma técnica também, ela precisa ser escrita e precisa ser registrada como técnica brasileira de verdade. Bom, Pernambuco, a região Nordeste tem uma cultura regional muito forte, isso também se reflete, isso reflete na gastronomia. Então, essa região, esse estado, influenciam de alguma forma no seu trabalho? Muito, enormemente. Quando eu voltei para o Brasil, como eu falei, tinha esse embasamento técnico francês muito forte, isso nunca vai me deixar, certamente. Mas aí a gente começa a entender que a gente precisa utilizar os nossos produtos, né, do nosso jeito, adaptar os sabores ao nosso paladar. Então é um segundo aprendizado, é como se fosse uma segunda formação. E Pernambuco tem muita coisa, de fruta, né, enfim, de legumes, de leguminosas. A gente tem muita coisa boa. E aí é uma descoberta o tempo inteiro, é realmente um novo aprendizado, né? A gente está entendendo o que a gente tem no sertão,
o que a gente tem na Zona da Mata, o que a gente tem no Agreste. A gente está começando a pesquisar, a se interessar por esses produtos. Então eu estou bem feliz de estar fazendo parte dessa geração que está redescobrindo ou descobrindo talvez a região. E na sua opinião, o que é necessário para ser um bom chefe de cozinha? Eu acho que tem que ter, primeiro, não ter medo de trabalhar, porque é um trabalho duro. Às vezes vem a gente assim no jornal, numa revista, e acham que a gente faz isso o dia todo. E a verdade é que está todo mundo ralando, todos os chefes, aqueles que estão bem consolidados, como aqueles que estão começando, está todo mundo trabalhando muito o tempo inteiro. E trabalhar como chefe é trabalhar quando está todo mundo se divertindo, né? A gente trabalha pelo prazer dos outros. Então, isso não pode ser esquecido. Trabalhar como chefe é isso. E eu acho que para você ser um bom chefe, você não pode esquecer nunca que os estabelecimentos de gastronomia, eles precisam se manter, né? A gente precisa ter um olhar sempre voltado na viabilidade dos negócios, né? Do incremento, entender que se a gente contribuir com aquela região, ela vai crescer, a gente vai ganhar com isso. Então eu acho que um bom chefe, ele tem esse olhar mais global do negócio da gastronomia e não só do fazer a comida. Luciana, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, foi um prazer, estou adorando estar aqui em Petrolina, espero voltar muitas vezes. Muito obrigada e a TV Caatinga deseja ainda mais sucesso na sua carreira. Obrigada. Para você que acompanhou o nosso programa até agora, muito obrigada e até a próxima. TV Caatinga, a verdadeira imagem do sertão.